em nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14. Glórias a Deus. Êxodo 14. Glórias a Deus. Vamos ler então a partir do versículo 9. Diz assim: os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o exército de Faraó os alcançou acampados junto ao mar, perto de Pihairote, desde Baal-Zephon. Perdão aí que me atrapalhei na leitura aqui. E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos for a servir aos egípcios que morrermos no deserto. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: não temais, aquietai-vos, ficai firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Podem assentar, irmãos. Glórias a Deus. Aquietai-vos e vereis o livramento do Senhor. Amém? Já receba essa palavra do Senhor em tua vida. É muito importante nós olharmos a nossa vida com Deus sob a perspectiva de uma jornada. Porque a nossa vida com Deus, ela tem altos e baixos no sentido natural, no sentido visível. Todo cristão, ele vive as suas crises, ele vive os seus conflitos. Mas é importante nós entendermos que em cada circunstância, Deus, Ele está com nós, e Deus, Ele quer revelar-se a nós em cada circunstância. Deus já havia respondido ao clamor dos israelitas, né, do seu povo, e já havia os resgatado do domínio de Faraó. E Deus já resgatou cada um de nós que já decidiu andar em novidade de vida, decidiu andar com Cristo, já recebeu Cristo em sua vida, está recebendo o Evangelho em seu coração. Se você está vivendo isso, você já foi resgatado pelo Senhor. Deus já ouviu o teu clamor. Você não está mais sob o domínio de Satanás. Você está debaixo do governo do Rei dos Reis. Você é propriedade exclusiva do Senhor. No entanto, mesmo aquele povo tendo já sido resgatado do domínio de Faraó, havia um inimigo que os perseguia. E neste momento, relatado no texto que nós lemos,
o povo vê-se em uma circunstância assustadora para eles, em que eles estão ali diante do mar e eles veem-se sendo alcançados pelo inimigo, cercados pelo inimigo. E então eles se desesperam, eles clamam a Deus, eles brigam com Moisés, eles reclamam com Moisés. E a palavra que Moisés traz é: aquietai-vos e ficai firmes. Mas eu gostaria que você refletisse comigo o que cada um de nós faria em uma circunstância como essa. O quanto nós teríamos essa capacidade de nos aquietar, olhando as circunstâncias, o inimigo chegando, um exército que eles sabiam que naturalmente não teriam a menor possibilidade de enfrentar aquele exército. E como conseguir aquietar a nossa alma em circunstâncias como essas e confiarmos no Senhor? Eu creio que nem mesmo Moisés sabia o que fazer naquele momento. Mas a palavra que Moisés compartilha com o povo naquele momento, eu creio que aquela palavra não foi uma palavra apenas dele, foi uma palavra de Deus. Foi Deus que colocou aquelas palavras nos lábios de Moisés para que ele falasse ao povo e ele dissesse: aquietai-vos, ficai firmes, confiai no Senhor, e vocês verão o livramento que Deus trará. Vocês verão a salvação de Deus. Vocês só precisam aquietar-se. E aí eu estava refletindo, irmãos, que tem circunstâncias na nossa vida em que parece que nós somos alcançados pelo inimigo. Nós somos alcançados por problemas que aparentemente não tem como enfrentar. Mas a palavra de Deus, ela nos traz essa segurança de que nós precisamos aquietar a nossa alma na presença do Senhor, confiar e esperar, e assim nós veremos o livramento e a salvação de Deus, amém? Então, que tipo de problema tem te alcançado, que tipo de circunstância tem, digamos assim, abalado a tua paz e a tua segurança? Quem sabe você começou um projeto, uma jornada confiante, otimista, e de repente as circunstâncias começam a trazer desânimo, desencorajamento, começam a roubar a tua fé, a tua motivação, até mesmo na tua vida com Deus. E por isso que eu falava da importância de nós olharmos, encararmos a nossa vida com Deus sob a perspectiva de uma jornada. Deus já fez grandes coisas na vida de cada um de nós aqui, isso eu tenho certeza. Se nós abrirmos aqui, eu tenho certeza que cada um tem testemunho para contar daquilo que Deus já fez, de livramentos que recebeu. Então, Deus tinha um propósito naquela circunstância ali. Eles haviam sido conduzidos por Deus até aquele lugar. E o próprio fato de o exército de Faraó alcançá-los naquele lugar, havia um propósito de Deus. Deus estava trabalhando em favor do seu povo em tudo aquilo. Então, uma conclusão que nós precisamos tirar em torno disso é que, embora nós estejamos caminhando com Deus, existem momentos em que o Senhor permite que de certa forma o inimigo nos alcance. Mas Deus tem propósitos nisso. E nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela é poderosa para trazer essa paz que nós precisamos, trazer essa segurança que nós precisamos, para que nós possamos aquietar a nossa alma, esperar em Deus, para assim vermos o livramento e a salvação do Senhor. Porque existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, não sei se você já passou por situações assim, eu já vivi situações em que eu perdi toda a minha segurança e eu já estava caminhando com Deus. Perdi toda a minha segurança, eu perdi toda a minha paz e eu fui tomado por crise de ansiedade. E eu, naquela crise
uma ansiedade que me dominava e aquele desespero, eu preciso fazer algo, mas eu não sabia o que fazer, e eu sabia que se eu saísse tomando atitude, fazendo aquilo que me desse na telha, eu estaria errando. Lá no meu íntimo, o Espírito Santo falava no meu coração que tudo que eu precisava era encontrar Deus naquele momento. E bastou que eu encontrasse Deus, sem que aquelas circunstâncias que estavam me abalando fossem mudadas, o meu interior mudou. E eu já podia louvar ao Senhor, eu podia adorar ao Senhor por aquilo que Deus tinha feito em meu interior, mesmo que as circunstâncias ainda permanecessem as mesmas. Então nós precisamos ter isso em mente, que nas crises que nós vivemos em nossa caminhada, nós somos desafiados a encontrar Deus. Porque não é suficiente que Deus transforme as circunstâncias à nossa volta, nós precisamos ser transformados. Esse é o nosso desafio, isso é o que nós precisamos buscar em Deus. Então aquela geração, eles já haviam vivido grandes experiências, eles já tinham visto grandes sinais da parte de Deus. E não precisa trazer aqui, lembrar aqui, porque são tantos sinais relatados que aquela geração já havia experimentado, vivenciado. Mas o problema é que a cada crise que eles viviam, eles entravam em crise e eles buscavam apenas a solução dos problemas exteriores, e eles não buscavam uma transformação interior. E isto nós precisamos ter como lição para as nossas vidas. Não basta que o Senhor solucione os nossos problemas, é necessário que nós sejamos transformados na presença de Deus. É necessário que nós sejamos transformados na presença de Deus. Então, como eu falei, eu creio que nem mesmo Moisés sabia o que fazer naquele momento. E Moisés então fala com o povo, traz aquela palavra do coração de Deus e diz: aquietai-vos, ficai firmes, confiai no Senhor, e vocês vão ver o livramento de Deus, vocês vão ver o que Deus fará em vosso favor. A salvação de Deus virá. E aí Moisés fala isso ao povo, e o que Moisés faz? Moisés vai falar com Deus. E aí Moisés vai falar com Deus e diz: e agora, Senhor? Eu falei para eles, e agora? O que fazemos? O que faremos? O que o Senhor vai fazer agora? Então vejam que nem mesmo Moisés, o grande líder ali naquele momento, ele sabia o que fazer. Mas ele aquietou a sua alma na presença de Deus. Ele creu nas promessas do Senhor. Ele liberou a palavra, declarando a fidelidade de Deus, declarando que Deus estava no controle, e declarando que Deus iria trazer livramento, iria trazer salvação. E Deus então deu a orientação, o livramento veio, eles passaram o mar, eles viram os inimigos ser derrotados, e eles cantaram o hino da vitória do outro lado. Então, se você está vivendo alguma crise, ouça a voz de Deus e busque a presença de Deus até que a tua alma consiga aquietar-se na presença de Deus, ficar firme, confiando no Senhor, e você também viverá o sobrenatural de Deus. Deus trará livramento, você verá a salvação de Deus e você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Amém? Você crê nisso? Então a nossa alma ela reflete o quanto nós precisamos de um encontro com Deus. Os sentimentos, assim, as emoções da nossa alma, esses sentimentos revelam o quanto nós estamos precisando de um encontro com Deus. O quanto nós precisamos buscar esse refúgio no Senhor até que a nossa alma possa ouvir a voz de Deus, essa voz que aquieta o nosso interior, aquieta a nossa alma, assim como Jesus falou aquela tempestade lá,
e os ventos se acalmaram, o mar se aquietou. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele falando ao nosso interior, a quietude volta. E nós experimentamos a paz que excede o nosso entendimento. Quando Jesus estava ali preparando seus discípulos para a jornada deles como discípulos de Jesus, como testemunhas de Jesus, lá em João 16, Jesus declarou: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas e mais. Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Cometerão essas atrocidades porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. Entretanto, tudo isso vos tenho dito para que, quando o momento chegar, vos lembreis de que eu vos adverti. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém? Olha o que Jesus estava falando, ministrando ao coração dos discípulos dele. Ele estava falando que eles sofreriam tribulações, que eles viveriam crises, e não eram crises superficiais. Seriam momentos em que eles seriam martirizados. As pessoas iriam matar eles, pensando estar oferecendo um culto a Deus. Mas Jesus está falando e ministrando ao coração deles e dizendo assim: eu vos tenho advertido sobre isto, para que quando este momento chegar, vocês saibam que em mim vocês terão paz, mesmo nesses momentos. E essa é uma linguagem desafiadora a cada um de nós. Jesus está dizendo que há um poder à nossa disposição, que permite que a nossa alma tenha paz nos momentos mais extremos, nos momentos mais assustadores possíveis. Como ele descreveu esses momentos que os discípulos viveriam. Isto é uma linguagem que me encanta, é uma linguagem que me atrai. Ou seja, as circunstâncias que me cercam, as circunstâncias que nos cercam, elas não podem roubar a nossa paz. Pois existe um poder tão grandioso à nossa disposição, que permite que o cristão possa ter paz em sua alma e possa permanecer, como Moisés declarou, ele possa permanecer no descanso do Senhor, confiando em Deus, esperando em Deus, e de uma forma ou de outra, ele verá a salvação de Deus. De uma forma ou de outra, nós veremos a salvação de Deus, se nós permanecermos em Cristo, buscando a presença dEle. Então, a nossa alma precisa estar nesse lugar. Como eu falava, existem momentos em nossa vida que o maior desafio não é o que precisamos fazer, mas é o descanso que nós precisamos experimentar na presença de Deus, é a segurança que nós precisamos experimentar na presença de Deus. Então, quando o povo começou a murmurar e reclamar e profetizar derrota, liberar palavras de derrota, Moisés clamou ao povo e ele disse: aquietai-vos, ficai firmes, confiai no Senhor, e vocês verão o livramento de Deus. E eles viram o livramento de Deus, eles viram a salvação do Senhor. E aquela crise não foi a única, não foi a última. Eles passaram o Mar Vermelho, eles viram os inimigos ser derrotados, como eu mencionava, eles cantaram o hino da vitória do outro lado, mas logo em seguida, houve outra crise. Eles tiveram sede, não havia água, e eles foram conduzidos até uma fonte, mas as águas eram amargas. E mais uma vez, eles não conseguiram aquietar a sua alma na presença de Deus. Eles murmuraram, eles brigaram com Moisés, eles quiseram eleger culpados, eles tentaram apedrejar pessoas. E como nós temos agido diante das crises que nos alcançam?
Que tipo de experiência nós temos vivido na presença de Deus? Então, o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, dizendo: aquieta a tua alma, busque a Deus até que você experimente essa paz, e você tenha a certeza de que você verá o livramento que vem do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem cuidado de nós. Aquele povo estava sob o cuidado de Deus. O problema é que eles viram todos aqueles sinais, mas eles não foram transformados. Então, eu não posso me conformar em apenas sobreviver em minhas crises. Eu preciso encontrar o Senhor, eu preciso sair de cada crise transformado, tendo um testemunho para contar. Um testemunho que revele a bondade e a salvação de Deus. Você precisa ter isso como um desafio em tua vida. Você precisa buscar o Senhor com este propósito. Senhor, essa crise, ela tem um propósito. E eu quero sair dessa crise tendo um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Eu quero viver uma experiência contigo. Eu não quero sair dessa crise da mesma maneira que eu entrei. Nós precisamos ter isso como um desafio interior. Deus transformou a realidade à volta deles, mas eles continuavam sem a transformação em seu interior. E algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nos últimos tempos, assim, com uma clareza e com uma nitidez muito grande, assim, uma segurança muito grande. Porque Deus fez questão de andar com o povo dele por aquele deserto? E por que Deus nos leva aos desertos da vida? Por que Ele faz questão de andar com nós pelos desertos? E eu vejo dois propósitos principais nisso. Um é que o povo de Deus seja transformado na presença de Deus. O propósito de Deus com Israel naquele deserto era que o povo dele fosse transformado na presença dele. E o outro propósito era que eles levassem transformação àquele deserto. Aquele deserto nunca mais foi o mesmo depois que o povo de Deus passou por ali. Ou seja, o deserto foi transformado pelo povo de Deus, mas o povo de Deus não foi transformado no deserto. Então, nós precisamos, para nós vivermos as promessas do Senhor, para nós termos uma alma plenamente satisfeita na presença de Deus, não basta que o Senhor solucione, transforme as crises à nossa volta, Ele precisa que Ele transforme o nosso interior. O que transforma um deserto é a água, são as fontes. Depois que aquele povo passou por aquele deserto, a fonte de águas amargas nunca mais teve águas amargas. Rios brotaram naquele deserto, fontes brotaram naquele deserto, e aquele deserto foi transformado, mas aquela geração não foi transformada. Nós precisamos buscar a transformação em nosso interior, e assim nós vamos viver a promessa que Deus fez a Israel, de uma terra que manava leite e mel. Ou seja, a nossa alma vai experimentar a vida abundante na presença de Deus. A nossa alma vai viver em um lugar em Deus, onde a nossa alma ela vai ter prazer na presença de Deus. A nossa alma vai deleitar-se na presença de Deus. Nós não vamos buscar ao Senhor apenas para que Ele resolva os nossos problemas. Não, nós vamos oferecer sacrifícios de louvor e de ações de graças a Deus. E Deus diz assim: aquele que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me honra, e eu lhe mostrarei a minha salvação. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, até que nós possamos viver essas transformações. Há algo poderoso à nossa disposição, um poder que mantém a nossa alma segura. Ela mantém-se
quieta, confiando no Senhor com uma certeza de que nós veremos, nós receberemos o livramento do Senhor. Então, existe alguma circunstância em tua vida que tu se identifica com essa situação em que o povo estava vivendo ali? Em que parece que o inimigo te alcançou e parece que não há muito o que fazer. Você não sabe o que fazer. Se você não sabe o que fazer e isso está roubando a tua paz, busque a presença de Deus. E a tua alma vai encontrar esse lugar, vai encontrar esse refúgio na presença dEle. Você vai ter paz, você vai ter segurança. Você vai confiar no Senhor e você verá o livramento e a salvação de Deus. Independente da área que seja essa crise que você esteja enfrentando. Independente da área que seja essa dificuldade que você esteja enfrentando. O nosso Deus é o mesmo, nós servimos ao Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que sustentou aquele povo por 40 anos naquele deserto, apesar de eles não serem transformados. Ou seja, ainda que o homem seja infiel, Deus ele permanece fiel. Mas para nós vivermos a realidade do reino dos céus, a realidade da vida abundante que Jesus prometeu, nós precisamos ser transformados. Pois o reino está dentro de nós. Então, se você tem sentido-se em um deserto, sentido-se alcançado pelo inimigo, saiba que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. E nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus permita. Mas não conforme-se, não fique conformado em apenas sobreviver nessa crise. Busque a Deus até viver uma transformação em teu interior. E você verá a glória de Deus. Aleluia! Isaías 35, tem um texto que eu amo esse texto. É um texto profético, né, que foi profetizado pelo profeta Isaías. E espiritualmente teve o seu cumprimento na vinda de Jesus. Mas é um texto que precisa cumprir-se, a nossa alma precisa viver este texto. E ali diz assim: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se encherá de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se de flores, sim, rejubile-se com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o esplendor do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, e dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o cervo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará no deserto e muitos riachos da estepe. A areia abrasadora se transformará num lago, a terra seca em mananciais de água. Onde outrora repousavam os chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido por caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Amém? Olha que interessante, né? Um texto que profetiza a transformação do deserto. Fontes, rios brotando no deserto e o deserto sendo transformado em um jardim. Mas está falando também de vidas transformadas. Vidas transformadas. Isso é uma linguagem, antes de ser uma linguagem física, é uma linguagem espiritual. Ou seja, vidas transformadas na presença de Deus. Porque o pior deserto não é o deserto que está fora, é o deserto que está dentro. A pior crise não é a crise que está fora, mas é a crise que está dentro.
A pior tempestade não é a que está fora, é a que está dentro. Então, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor, Ele vem e Ele transforma o nosso interior, e a nossa alma, então, ela passa, como diz o texto ali, né, a rejubilar-se na presença de Deus. Ela experimenta uma alegria indizível, ela experimenta um prazer na presença de Deus, que nós não temos palavras para descrever. E então, dessa obra de Deus em nosso interior, flui um louvor cheio de gratidão e adoração ao Senhor. Não simplesmente pela expectativa em relação àquilo que Deus vai fazer à nossa volta, por gratidão em relação a tudo aquilo que Ele já fez em nosso interior, pois a nossa alma já está neste lugar seguro. A nossa alma já habita em um lugar de vida eterna. A nossa alma sabe que jamais será alcançada por os nossos inimigos, pois a nossa alma é guardada pelo Senhor. Embora fisicamente, em muitos momentos, pareça que estamos cercados, mas nós somos guardados por Deus. Aleluia! Nós precisamos buscar o Senhor até que essas transformações, elas aconteçam em nossa alma, em nosso interior. A palavra de Deus diz, lá no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando o reino, anunciando Jesus no deserto. Ou seja, Jesus veio para transformar os nossos desertos. Jesus veio para fazer com que em nossos desertos brotem fontes, fluam os rios de águas vivas, como Jesus falou, referindo-se ao Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos buscar o Senhor, até que nós possamos beber dessa fonte das águas vivas, e do nosso interior então fluam esses rios, e nós possamos não apenas levar transformação por onde nós passamos, mas sermos transformados e vivermos a vida abundante que Jesus conquistou para cada um de nós. Não permita que o inimigo roube a tua paz. Não permita que as circunstâncias à tua volta levem a tua alma para um poço de ansiedade, para um ambiente de insegurança e medo. Não permita isso, mas busque a Deus, e você verá o livramento do Senhor, você verá a glória de Deus, você verá a salvação de Deus. A palavra diz que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, nós somos transformados por uma glória cada vez maior. Aquilo que nós vivemos de experiências com Deus no passado, isso nos sustentou até aqui. Mas nós precisamos buscar o Senhor para sermos transformados por uma glória ainda maior. Aleluia! Se você tem experimentado situações que representam um deserto, o Senhor quer transformar o teu deserto, assim como foi profetizado em Isaías 35. O Senhor quer que dessa crise onde você não está vendo nada, onde você só está vendo desolação, desânimo, incredulidade, o Senhor quer que disso brote um testemunho para glorificar o nome dEle. Que você possa falar dessa situação testemunhando. O Senhor me guardou, o Senhor me sustentou naquela crise, e eu não apenas sobrevivi, mas eu vivi uma experiência com Deus. Eu saí transformado daquela situação, eu saí mais forte, eu saí com a minha fé muito mais solidificada na pessoa do meu Deus. E que como salmista, cada um de nós possa declarar: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Ele me guarda, Ele me sustenta, Ele me conduz pelas veredas da justiça. Ele que leva a minha alma aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, por amor do seu nome. Aleluia! O Senhor está conduzindo a sua igreja, o Senhor está conduzindo o seu povo. E não são as crises que vão impedir a igreja de Jesus Cristo de viver as suas promessas, de viver a realidade do reino dos céus.
As minhas maiores experiências que eu vivi com Deus foram nas maiores crises. Então, quando eu falo que em muitos momentos o nosso maior desafio é nós encontrarmos essa quietude na presença de Deus, eu falo porque eu já vivi experiências nesse sentido. E eu sei o que é uma alma angustiada, uma alma agitada, uma alma insegura. Mas eu sei que Deus nunca nos abandona. E eu sei que quando nós mantemos a nossa posição em Deus, Ele vem e Ele nos revela a sua salvação. Ele nunca falhou, Ele jamais falhará. Ele é fiel, ainda que o ser humano não seja fiel. Deus, Ele permanece fiel. Então, se o grupo já quiser subir, a minha palavra hoje é breve. Mas, você que tem vivido algum tipo de crise em tua jornada, nós queremos profetizar sobre o teu deserto nesta noite. Nós queremos declarar a palavra de Deus, que diz que os desertos serão transformados. Eu convido a igreja